Dando sequência, tá, gente? A gente, no primeiro momento, fizemos ali uma revisão no que diz respeito à tecnologia GNSS, tá bom? E agora a gente vai falar sobre os tipos de receptores GNSS, tá? Porque esses receptores, eles têm seus diversos tipos, haja vista a condição na qual queira trabalhar, certo? E também com relação à precisão. Seria dois parâmetros principais, ou seja, a finalidade do trabalho e também a precisão a ser adotada por cada tipo de receptor, tá? Então, olha só, inicialmente, certo? Nós vamos aqui tratar a respeito do conceito geral, né? Do conceito geral. Então, os receptores GNSS, eles são receptores que recebem informações, mensagens, né, por meio de um sistema de radionavegação dos satélites que estão lá no espaço, né, orbitando. E nesse caso, esses satélites, eles têm que ter um mínimo de 4 satélites para que haja condições de ter ali uma conexão, uma conversa, vamos dizer assim, através do satélite até o receptor, tá bom? GNSS. Lembrando que o termo GNSS é o Sistema Global de Navegação por Satélite, né? Em que esse sistema ele tem essa nomenclatura porque ele trabalha com diversas constelações, conforme já visto lá na aula anterior e na revisão. Então, os receptores GNSS, de fato, eles são de diversos tipos, né? Temos aí receptores geodésicos, receptores de navegação, receptores topográficos, RTK, enfim, dependendo da tecnologia. E lembrando que cada receptor também, de acordo com o fabricante, ele tem aí a sua especificação, né? Especificação no que diz respeito ao qual tipo de constelação GPS a ser trabalhada. Por exemplo, aqui esse receptor GNSS aqui, gente, ó, ele trabalha tanto com GLONASS quanto Beidou, tá? E também o GPS. O que seria esse L1, L2, L5? O que seria? Isso aí são as frequências, né? São as frequências em que também o receptor recebe, né, de acordo com a sua especificação, tá? E essas frequências, muitas das vezes, elas estão associadas também à precisão da coordenada, tá? A precisão do posicionamento, né? Por exemplo, o ETREX, ele trabalha, né, no caso esse GPS de navegação, ele trabalha com o código CA, e o código CA, ele é um código que ele não é tão preciso quanto comparado ao código P, tá? Que o código CA, na verdade, ele é o código da precisão, ele é o código da localização, né? Ele é o código da localização, mas ele é um código que não é tão preciso em relação ao código P. O código P ele já é mais restrito, tá? L1 e L2 já são frequências, né? Já são sinais de frequências, a portadora L1 e L2, que traz uma precisão ainda mais aferida ao receptor GNSS, no que diz respeito ao geodésico, né? Haja vista que o GPS navegação ele não trabalha com essas portadoras L1 e L2, por exemplo, tá? Então, os tipos de receptores GNSS depende muito do fabricante, o tipo de serviço a ser realizado, ou seja, qual vai ser o tipo de receptor que eu vou utilizar, levando em consideração o tipo de serviço. As precisões alcançadas, essas precisões, por sua vez, também de acordo com a especificação de cada equipamento, né? A validação, a variação de preço e etc, né? Enquanto que, por exemplo, no GPS navegação, ele pode ser adquirido por meio de, por um valor de R$1.000, R$800, enfim, tá? Temos aí GPS geodésico na casa de 60 mil, 40, 30 mil, dependendo muito do uso, né? Dependendo muito do uso, como é que está o seu estado, a sua situação, né, de uso e também as suas especificações, tá? Então, olha só, os grupos de receptores GNSS, temos diversos grupos, né? Temos aí de navegação, de GPS, cadastrais, topográficos, geodésicos, híbridos e RTK, tá? Híbridos e RTK. Então, nesse caso, nós vamos trabalhar aqui com o GPS, de navegação, tá? Então, inicialmente, nós temos aqui o GPS de navegação, que esse GPS de navegação, por sua vez, ele trabalha ali numa resolução espacial, numa precisão, na verdade, de 3 a 15 metros, né?
que eles são muito utilizados para diversos serviços. Haja vista que, dependendo da especificação do serviço, né, esse GPS não pode ser utilizado. A exemplo de serviço de georreferenciamento. Tá? Então, a sua precisão vai de 3 a 15 metros. Professor, mas o que seria essa precisão? Essa precisão seria o erro aceitável. Né? Seria o erro aceitável. Então, nós vamos ter ali, na coleta de uma coordenada, de um ponto, nós temos ali cerca de 3 a 15 metros de erro incidindo sobre aquela informação. Tá? Já o DGPS, ele é semelhante ao sistema GPS, né, de navegação, e a diferença é que o DGPS possui um sistema de link de rádio, recebendo assim as informações da estação de base, né? Então temos aqui estações de bases, de base locada em campo, e essa estação de base, ela, através de um sistema de link de rádio, né, manda a informação para o receptor GNSS, que está na mão do usuário, né, e assim favorece a eliminação do erro sobre esse receptor GNSS e vamos obter aí cerca de precisão de 1 a 3 metros, quando há essa correção diferencial. Tá? Os cadastrais, eles são tecnologicamente mais avançados em relação ao DGPS e o GPS de navegação, né? Porque eles também já trabalham, além do código CA, que é o código que vai dar ali a posição da coordenada, né? Ele também trabalha com a portadora L1, que essa portadora L1, por sua vez, ela já é passível de um pós-processamento em escritório, né? Então a gente faz a coleta dos dados em campo com um tipo de equipamento desse aqui, certo? O GNSS cadastral, né? Também é chamado de GPS de mapeamento, tá? Então nesse caso a gente pega essas informações e faz o pós-processamento. E esse pós-processamento, né, ele tem essa finalidade também de estar melhorando a precisão desses equipamentos, tá? Então, no caso, se a gente tivermos aqui, muitas das vezes esse pós-processamento, ele pode trazer as coordenadas coletadas com esse tipo de receptor GNSS para casa de centímetros, né, em vez de metros, tá? E a grande diferença é que esses tipos de GPS cadastrais, né, ele faz o armazenamento de dados alfanuméricos dentro do próprio equipamento, né, e associa as feições espaciais coletadas em campo, né, com ponto, linha e polígono, tá? Por exemplo, se formos fazer coleta de pontos dos casos de Covid nos bairros de Teresina, tá? Utilizando esse equipamento, a gente pode ali, inicialmente, também fazer o cadastramento daquelas informações. Faz a coleta do ponto e depois associa a cada ponto, né, uma informação, ou seja, a data de visita, né, o bairro que aquele paciente mora, quando é que começou os primeiros sintomas e etc. Tá bom? Isso aqui são os chamados GNSS cadastral, os receptores cadastrais. Os topográficos, por sua vez, eles trabalham com a portadora L1 e o código CA, né? Pelo fato de trabalhar também com a portadora L1, ele é passível do pós-processamento, né? Tem um pós-processamento que é realizado em escritório. A gente pega aqueles dados, descarrega do receptor, passa para o computador e através de softwares específicos a gente faz o chamado pós-processamento, tá? Por isso que ele tem uma evolução tecnológica, né? Tanto no próprio aparelho como também devido aos seus aparatos, né? É exemplo de tripé, certo? Aí exemplo também de uma bolha nivelante, né? Que essa bolha nivelante, por sua vez, né, o chamado nível de calagem, ele acarreta em uma melhora na precisão, na ordem de até 1 centímetro, tá? Para esse equipamento. E também ele tem essa nomenclatura de topográfico, porque permite a aquisição de dados para as escalas de 1 para 2000, né? Ou seja, vai trabalhar em uma escala que apresenta um grande número de detalhes, mas ao mesmo tempo, territorialmente e espacialmente, é uma área muito delimitada. Haja vista que a topografia tem essa característica de trabalhar com uma área menor, tá? Uma área muito delimitada, tá? E aqui é o nível de calagem, conforme eu falei, mostrando aqui nessa gravura, tá, gente? E aqui nós temos um receptor GNSS topográfico. Pois bem, e já o geodésico, eles trabalham com dupla frequência, portador L1, código CA e o L2, né? Então, enquanto que os outros trabalhavam com L1, é exemplo topográfico, o geodésico ele já tem essa característica de estar trabalhando com a portadora L1 e L2. Por isso que o L1 e o L, pelo fato de estar trabalhando com o código CA, além do código CA, que é o que dá o posicionamento, a frequência L1 e a L2, que é o código P,
né, que é o código mais preciso, observa-se que esses equipamentos eles chegam na ordem de milímetros a sua precisão. Então nós temos aí um erro milimétrico no que diz respeito à coleta da informação. Então esses equipamentos também têm uma característica muito forte, porque eles sofrem menos interferência da atmosfera devido à existência dessa dupla frequência L1 e L2, e consequentemente a sua precisão vai ser na casa de milímetros. Nós temos aqui exemplo de um aparelho top com Hyper L1 L2, em que eu mesmo trabalho com essa dupla frequência, e o interessante é que também pode ser realizado, também é realizado pós-processamento desse aparelho, que esse pós-processamento ainda ele consegue trazer uma aferição da precisão ainda mais apurada, mais precisa, tá? E também temos aqui, gente, o RTK, Só recapitulando aqui, tá? Com relação ao geodésico, esse GPS, pelo fato de ele ter uma tecnologia e uma precisão muito melhor, tá? Uma tecnologia mais avançada e uma precisão muito melhor, um aparelho desse geralmente custa na casa de 60, 70 mil, 80, tá? Por aí. E aí nós temos o RTK, cinemático em tempo real, que esse, por sua vez, ele faz a correção real ali da informação, da coordenada que está sendo coletada, através também de um link de rádio, que sai da estação da base, e vai até o receptor. Então, no caso, tem uma estação base, sempre ele trabalha com 2 GPS, que essa estação base, ela tem aqui a finalidade de estar mandando informações para a estação rover, que é aquela que fica percorrendo todo o levantamento, e assim fazendo a correção da posição aqui na estação rover, tá? Então, são utilizados 2 receptores, no qual um deles é estacionário e é chamado de estação base, no caso esse aqui. E o outro é o rover, que fica junto ao usuário executando a coleta dos dados, no caso esse aqui, certo? A estação base fica constantemente calculando as correções em relação às coordenadas do ponto em que está estacionada, ou seja, geralmente ela fica estacionada sobre um ponto de coordenadas conhecidas, já pré-existente, e aí ela vai medindo os erros, e tais correções são transmitidas para o rover em tempo real. Por isso que é chamado cinemático em tempo real, reduzindo o erro e chegando à precisão de centímetros aqui no rover, certo? Que é o outro GPS que fica andando. Gente, só para concluir, nós temos aqui também, certo? Os chamados GPS híbridos, Então, no caso, híbridos significa quando ele trabalha com 2 ou mais constelações de satélites. Então, no caso, nós temos aqui, esse GPS, tá? Ele é considerado também um GPS híbrido, porque ele vai trabalhar tanto na constelação GPS, mas na constelação GLONASS, e também da Galileu e Beidou. Então, pelo fato de ele estar trabalhando com diversas constelações, tá? Ele é considerado um GPS híbrido. Da mesma forma também, um receptor de navegação, a gente percebe que ele trabalha com 2 constelações, GPS mais GLONASS. Nesse sentido, também é considerado um GPS híbrido. Então, quando se fala GPS híbrido, está associado à quantidade de constelações que ele trabalha, Então, no caso de 2 ou mais constelações, certo? Já considera-se como um GPS, um receptor GNSS, na verdade, híbrido, tá bom? Grato desde já, e aqui concluímos.